papai. Aí depois vou pegar na escola e não vai querer nem que eu pare na frente, vai querer que pare longe, porque fica com vergonha, né? São as fases, a gente tem que aproveitar. Meus irmãos, nós queremos saudar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a alegria de mais uma celebração da mesa do Senhor, culto especial, culto que nos aproxima dos laços da comunhão, do memorial, do sacramento estabelecido por Cristo aos seus discípulos, como lemos nos evangelhos e também na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 11, os versos de 23 a 30. E nesse ano de 2025, o Senhor colocou no coração do pastor, e temos assim feito ao longo de cada mês, uma reflexão sobre pessoas ao redor da cruz, aprendendo com erros e acertos de homens e mulheres que, estando nesse contexto dos períodos, dos momentos que antecederam a crucificação de Cristo e também que sucederam a sua morte e a sua ressurreição, o que temos a aprender com estes exemplos. E hoje nós chegamos a mais uma oportunidade de vermos. Eu queria convidar a sua atenção para o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo de número 15. Nós vamos ler os versos de 33 a 39. Assim que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus para juntos lermos. Marcos capítulo 15, versos de 33 a 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, é com reverência que nos colocamos diante da Tua palavra, sabedores que ela é fonte da vida eterna, porque é nela que Tu revelaste a Tua obra em Cristo Jesus, a expressão exata do Teu ser. E é nela, Senhor, que somos continuamente desafiados a viver uma vida diante do Senhor. Nessa noite, o Teu povo clama a Ti para que mais uma vez fales aos nossos corações. E apesar dos meus pecados, Pai, da minha miséria, eu te rogo, Senhor, pela instrumentalidade do Teu Espírito, que a Tua igreja possa ser edificada. E eu te rogo que possas falar aos seus corações como falou ao meu. Assim te rogo, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Se nós lemos a palavra de Deus com atenção e olhando para cada um desses exemplos de homens e mulheres que partilharam de forma direta ou indireta da convivência com Jesus, de repente nós podemos passar despercebidos ou desapercebidos em alguns detalhes, se não meditarmos como deveríamos num texto que nos dá, sobretudo, detalhes no dia mais sombrio da terra. Esse texto que acabamos de ler, de Marcos capítulo 15, nos versos de 33 a 39, nos dá pistas de um cenário de terror, mas ao mesmo tempo onde se consumava o plano eterno de Deus para a nossa salvação e para que a nossa esperança fosse alicerçada na obra vicária de Cristo. Nós podemos pensar quão terrível poderia ter sido a traição de Judas, ou quem sabe a indiferença de Pilatos, ou quem sabe a negação de Pedro, a fúria dos sacerdotes.
mas nem sempre nós refletimos quão brutas foram as ações daqueles soldados romanos, as torturas que lhe foram infligidas, a pregação de corpos vivos em madeira, enquanto estes eram erguidos seminus, com pele rasgada, inchada por muitos golpes e sangrando, muitas vezes quase mortos pelos cortes sofridos, esperando a hora da morte da pior forma possível, erguidos para que sufocassem no seu próprio sangue. A medicina forense já fez estudos interessantes sobre a crucificação de Jesus e é ainda mais chocante os detalhes que são trazidos do ponto de vista da ciência ao examinar as circunstâncias da morte do nosso Salvador. E enquanto tudo isso acontecia, um cenário que desafiava as lágrimas de Maria, um cenário que desafiava o medo dos discípulos, que correram a se esconder, temendo pela sua própria vida, ou um cenário que desafiava a desesperança de muitos que alguns poucos dias atrás estavam com galhos de ramos nas mãos, balançando-os na entrada de Jerusalém, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Fazendo um remake, por assim dizer, do canto entoado para Davi, quando voltava de uma de suas batalhas, antes de suceder o trono de Saul. Mas enquanto tudo isso acontecia, estavam os soldados sorteando os seus pertences. Enquanto todo o cenário da salvação, com as marcas, as feridas, o cheiro, a experiência, a dor, o confronto, o sentimento, o medo, enquanto tudo isso está acontecendo junto e ao mesmo tempo, tem gente ali, ao redor da cruz, preocupado com pertence, preocupados com ganhos, preocupados com a sua própria ganância. A cena é muito forte, é fato, mas nos faz refletir, meus irmãos, já que os 4 evangelistas a retratam e apontam para o cumprimento da profecia messiânica do Salmo 22, verso número 18. Eu queria convidar sua atenção para esse texto. Abra comigo, por favor, Salmo capítulo 22, verso de número 18, que nos diz, apontando para a vitória do Messias, mas também para o seu sofrimento. Salmo 22, 18, que diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso você vai ver mais bem relatado, com alguns maiores detalhes, no contexto dos versículos anteriores, sobretudo nos outros evangelhos, quando observa-se o que era feito, então, com respeito às vestes de Jesus e ao seu martírio. Veja comigo a partir do verso 22, quando é dito, voltando para Marcos 15, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Aqui referindo-se ele, no que mais tarde Lucas vai nos esclarecer, excluindo o segundo ladrão. O primeiro o insultava também, entretanto o segundo ainda o corrige e encontra lugar no paraíso. Nós precisamos, queridos, refletir sobre isso. No verso 24 é dito que repartiram entre eles as suas roupas. O que isso tem a nos ensinar? Essa atitude dos soldados diante da morte de Cristo, embora eles
não tivessem conhecimento nem ciência das profecias como tinham os judeus. Esse texto nos dá pistas do cenário que poderia ser observado por todos naquela tarde de sexta-feira. Como nós já falamos, os terríveis cenários da traição de Judas, a indiferença de Pilatos, que já vimos aqui em celebrações da ceia nesta igreja, a fúria dos sacerdotes, mas precisamos refletir sobre quão brutas foram as ações daqueles soldados romanos. Em primeiro lugar, nós precisamos ver com atenção, queridos irmãos, a insensibilidade no momento do lucro. Muitos de nós se comportam da mesma forma como aqueles soldados. Eles não foram insensíveis por dividir os pertences deixados, até porque, de acordo com o costume romano, o carrasco podia ficar com os pertences do prisioneiro. Contudo, o modo como eles dividiram reflete a frieza do ser humano quando possíveis ganhos estão em jogo. E a gente pode ver isso mais atentamente no relato transversal desse texto em João, capítulo 19, nos versos 23 e 24. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo de número 19, nos versos 23 e 24, que diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Nós já falamos, inclusive, sobre esse episódio de Maria, tendo uma espada a atravessar a sua alma, como nos diz aí também o Evangelho de Marcos. Mas veja, o relato de João nos apresenta mais alguns detalhes. Eles não apenas tomaram posse, como seria pelo direito romano, a sua atribuição como carrascos, mas ainda escolheram os melhores, fizeram pouco caso da veste de Jesus, não que a veste por si só fosse importante, mas nos relata a frieza de gente que estava ali para selar a vida de um inocente. Nos tempos de Jesus, e é preciso refletir isto, para que você entenda um pouco o que significava a roupa para um judeu. A roupa de um judeu era constituída de um gorro, a roupa de um judeu constituía calçados, roupa de baixo, cinto de linho, capa ou túnica que ia até abaixo dos joelhos e um manto que ia ainda por cima de tudo isso. A maioria das túnicas dos judeus era feita de partes costuradas, mas as mais valiosas, somente as mais caras, eram feitas de lã em peça única, tal qual a que é relatada aqui por João, como sendo a túnica de Jesus. Era uma dessas, sem costura, de alto valor, que Jesus estava usando. Depois dos soldados terem dividido todas as outras peças de roupas que Jesus estava usando, decidiram não cortar aquela túnica, para que não perdesse o seu valor. Eles lançaram sorte para decidir quem ficaria com ela, já que era uma peça onerosa. Os soldados estavam no seu pleno direito enquanto carrascos. Então eles não deram atenção para mais nada a não ser para a divisão entre eles. Apenas com uma olhadela ou outra, verificavam se com os prisioneiros tudo ocorria como devia, se não estava nada fugindo do seu controle, já que estavam muito preocupados com a repartição dos bens de Jesus. Meus irmãos, nada nessa vida será conosco levado a não ser a nossa fé, o nosso corpo que será glorificado, mas bens, prata, ouro, nada disso seguirá conosco para a vida eterna. Aqueles soldados poderiam ter esperado a consumação da morte de Cristo para repartirem suas vestes de modo mais ordeiro, menos vulgar, não tão explícito, com a frieza que ostentavam. Na frente da mãe de Jesus, como vimos aqui em João, esse detalhe não está em Marcos, na frente do seu melhor amigo, ou do discípulo amado, João. Quantas são as histórias que nos rodeiam diariamente, sejam de familiares, amigos, conhecidos, mesmo até cristãos,
que mal esperam, entre aspas, o corpo do defunto esfriar, e já se lançam em cima dos bens deixados. Essa história está batendo a nossa porta e nos noticiários a todos os dias, e você sabe. Será que essas ações não se assemelham muito com essa dos soldados? Em muitos casos, as dificuldades de relacionamento, contendas, o rancor enraizado no coração de gente que inclusive é temente ao Senhor, a decepção, formam a herança que foi deixada por quem não está mais aqui. Mas estas coisas não são buscadas, não são perseguidas, não são pleiteadas em juízo. Se corre atrás de outras, sobretudo aquelas que trazem valor para o aqui e agora. O lucro, muitas vezes, tem roubado a atenção do que realmente importa. E o que eu queria dizer para você nessa noite sobre isto? Mesmo diante de Cristo, mesmo diante da sua família, que é a igreja, o seu corpo, a agência do seu reino na terra, mesmo diante da sensibilidade da situação que nos demanda um comportamento digno, muitas vezes estamos aos arredores da cruz, mais preocupados com o lucro do que com a ambiência, mais preocupados com os nossos próprios ganhos do que com o respeito para com a família do Senhor. E isso aqui eu não estou dizendo aqui para com os romanos, estou dizendo para integrantes do corpo de Cristo, os crentes, que decepcionantemente, muitas vezes, se comportam como estes romanos, se comportam como pagãos, como gentios que não têm o mínimo de consciência do que isto significa. Isso fala muito de ceia, fala muito de partilha, fala muito de sacrifício. Diferente dos católicos romanos, nós não cremos que Jesus é sacrificado toda vez em que partimos esse pão e celebramos o vinho, tendo em vista que o seu sacrifício, conforme nos fala de maneira muito categórica a carta aos Hebreus, ele foi definitivo, único e histórico. Mas o discernimento exigido para a participação nesta mesa nos impõe observarmos o que ela significa. Uma memória do que ele fez e um anúncio do que fará. Nós precisamos compreender, queridos, que os nossos interesses, é esta lição que aprendemos para com este texto. Os nossos interesses precisam sempre estar em segundo plano. E os interesses do Senhor, o ambiente em que nós nos colocamos para servi-lo, precisa despertar em nós temor. E é isso que muita gente não tem tido. Sem o mínimo de dignidade, estão repartindo os lucros diante do sacrifício de Cristo. Sem valorizar, nem minimamente, a obra de Cristo, o seu sangue derramado no madeiro para salvar a você e a mim. Estamos negociando, estamos combinando vantagens para nos sobrepor ao ambiente que nos cerca. Olhe ao seu redor, olhe diante de quem você está, olhe diante de que circunstâncias você tem se encontrado e o que você tem feito, como você tem agido diante do martírio de Cristo, da sua morte, que era um decreto para a nossa própria salvação. Morreu ele pelas mãos de injustos, mas ainda assim cumprindo com o decreto soberano de Deus, como nos fala Pedro muito profundamente em Atos. O desafio para nós hoje é pensarmos, queridos, no seguinte: Deus precisa nos conduzir quando e se passamos por uma situação como essa. Quando fomos agraciados com algum tipo de lucro, que saibamos agir com sensibilidade e graça, que nos importemos com os demais envolvidos e jamais sejamos dominados por sórdida ganância. Em segundo lugar, queridos, precisamos olhar para esse texto e ver que quando o lucro vem da dor alheia, os seus resultados são terríveis. Quando o lucro vem da dor alheia, vem da forma errada. E não deve ser jamais almejado pelo genuíno cristão. O Império Romano aplicava a pena de crucificação, eu já disse isso algumas vezes para vocês,
para os seus piores delinquentes, para os inimigos número um da corte romana, para as condenações mais terríveis, os piores assassinatos, os crimes considerados hediondos. Tamanha era a crueldade com a qual o próprio império se legitimava para matá-los crucificados. Justamente por isso, era inaceitável que um cidadão romano passasse por esse sofrimento. E por isso a postura daqueles soldados, ela é de indiferença, pois eles sabiam que como cidadãos jamais passariam por aquele terror e humilhação. Quando o poder de Roma foi instaurado, a Pax Romana, e a morte por crucificação passa a ser adotada como um método último de pena de morte. Existiam muitos outros. Você observa, por exemplo, na própria história dos apóstolos, todos eles martirizados de uma forma diferente. E conta-se que apenas poucos deles foram crucificados. Segundo a tradição cristã, Pedro teria sido crucificado, mas pedindo que invertesse, por não se sentir digno de ser crucificado como Cristo. Também se fala que André teria sido crucificado, mas de uma forma um pouco estranha, em forma de X, por isso chamada a cruz de Santo André. Contudo, meus irmãos, veja só que interessante. O Talmud judaico nos diz que os judeus tomaram providências para diminuir os sofrimentos das vítimas. As leis judaicas determinavam que o homem condenado recebesse um entorpecente feito de incenso e mirra, dissolvido em vinho ou vinagre para aliviar a sua dor. Essa foi a esponja embebida em vinagre oferecida a Jesus, mas que por ele foi recusada. Porque a dor maior que Jesus enfrentaria, meus irmãos, não era o dos pregos transpassando suas mãos, não era dos pregos, os cravos atravessando seus pés, não era do peso do seu corpo com seu pulmão encharcado de sangue, esperando ali de maneira agonizante a morte o tomar. Não era essa a maior dor. Mas como não? A maior dor que ele enfrentaria era do abandono do Pai. Quando vemos no texto, ele clama, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O cálice da ira de Deus sendo derramado sobre o Filho, o cumprimento do projeto e do pacto da redenção no Cordeiro perfeito, nosso substituto, e assim completando a obra da salvação com seu sangue ali derramado. Essa foi a maior dor. Isso foi que trouxe a Jesus o medo do Getsêmani. Isso foi o que fez Cristo transpirar sangue momentos antes da sua prisão. Depois dos soldados terem dividido essas peças, nós observamos então que oferecem a ele essa esponja embebida em vinagre, mas ele recusa. Apesar do sangue, dos pregos rasgando a carne, da fome que ele enfrentava, da sede, da falta de ar, da dor intensa que perdurava por prolongadas horas, enquanto a morte chegava lentamente a ele, aqueles homens não viam Cristo como Filho de Deus, viam ele como um malfeitor semelhante a qualquer outro. Os gemidos e os gritos de dor não foram suficientes para que deixassem aqueles soldados de pensar no seu próprio lucro, mesmo diante do sofrimento agonizante de um ser humano. A mesma insensibilidade, a mesma frieza, o mesmo egocentrismo daqueles soldados ecoa através dos séculos em muitos que estão testemunhando o martírio de Cristo, o seu sacrifício, melhor dizendo, e pensam no lucro ganho pela exploração do trabalho, no dinheiro ganho e que pode lhe beneficiar. Estamos num mundo, queridos, que convive diariamente com estas violações. E o que temos feito enquanto igreja? Qual tem sido a nossa voz de condenação a tais práticas? Tráfico sexual, trabalho escravo em pleno século XXI, trabalho infantil e sob condições degradantes, patrões que torturam seus empregados em fazendas ou mesmo em casas de famílias. E ainda há pessoas no mundo que agem como aqueles soldados,
importando-se em lucrar com o sofrimento alheio. Veem mulheres e crianças sofrendo os mais terríveis abusos e não escutam os seus gemidos de desespero e de pedido de socorro. Trancafiam pessoas em porões, fazendas, as obrigam a trabalhar sem nenhum salário, não lhe concedem sequer o direito de ir e vir, não cumprem acordos feitos, recusam-se a pagar salários dignos, maltratam-nos, fazendo ameaças à sua vida e às suas famílias. Isso tudo não no tempo de Jesus, ainda hoje. Historiadores chegam a mencionar a respeito de uma igreja que estava recebendo aluguéis de propriedades destinadas à prostituição. Existem igrejas, segundo testemunho de colegas de ministério que já recebi, que recebem no seu gasofilácio todo domingo contribuições pomposas do tráfico, contribuições pomposas do contrabando de armas. Existem já comunidades inteiras que se dizem evangélicas e que, na verdade, são verdadeiras agências de lavagem de dinheiro do crime organizado. E estão aí, com placa de Jesus na frente de suas dependências, mas com nada dele dentro dos corações do que a frequentam. Nós não podemos, como estes soldados, compactuar em silêncio com quaisquer costumes ou práticas de lucro que promovam a crueldade ou maus tratos a pessoas. Isso inclui toda sorte de violações, tanto do ponto de vista do Estado, com doutrinas que tentam forjar na nossa mente que o Estado tem que controlar tudo e causa a mesma opressão que, de repente, o dono do capital vai causar. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela passa por diante dessas limitações medíocres e pequenas que muitas vezes nós temos. Porque o lado A, o lado B, está tudo errado, meu querido irmão. Está tudo errado, minha querida irmã. O lado de Cristo não tem lado, o lado de Cristo é o de cima. A pauta de Cristo é da sua ética, a ética do seu reino. É Mateus 5. São padrões elevadíssimos que ele mesmo cumpriu e que nos traz a esperança de que pode também, mortificando o pecado que é em nós, nos permitir imitar o seu exemplo. Nosso desafio diante disso é pensarmos, e nós? Como nós temos lidado com as nossas finanças? Como conseguimos a nossa renda? Será que é de maneira justa? Será que nós temos lucrado com a dor e o sofrimento do outro? Como aqueles soldados que sortearam a roupa de Jesus? Eu conheço gente que se diz cristão, mas está cativo do vício em jogos de azar. Não vou falar muito sobre isso hoje, porque nós estamos preparando um estudo especial sobre as bets. Tá? Pensando num nome bem bombástico, bem bacana aqui para a gente falar sobre isso aí. E o quanto que isso é satânico. O quanto que isso destrói uma vida, uma família, e destrói a integridade de um homem. Apostas, dinheiro fácil, ao custo da perda alheia. E aí? Como é que nós temos nos comportado? Será que a gente se sente tranquilo com isso? Se locupletando da perda de alguém para que nós ganhemos? E quem sabe comprometendo o nosso próprio ganho? A troco de quê? Deus não se agrada disso. E quem sabe, agindo dessa forma, nós podemos ser comparados a soldados romanos, como estes que testemunhavam com indiferença a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós podemos ver também a marca do desperdício do que realmente tem valor aqui nesse texto. Enquanto os soldados romanos se ocupavam dos bens do crucificado, não prestaram atenção na cruz. Tomaram para si as vestes de Jesus, mas de sua pessoa não aproveitaram nada.
Ficaram satisfeitos com os bens materiais que ganharam e ignoraram os bens espirituais que Cristo estava graciosamente oferecendo a todos. Existem ainda hoje, meus irmãos, muitos que se aproveitam de tudo que a igreja pode lhe oferecer, de tudo que Cristo tem com a sua mão para nos dar. Sejam eventos, apoio emocional, aconselhamento, amizades, influência, boa reputação ou até mesmo poder. Muitos têm caído pela armadilha de viver uma religiosidade dominada e conduzida pelos valores de um mundo que é absorto em mamon, no culto ao dinheiro e no reconhecimento de homens. E isso nada tem a ver com o cristianismo puro e simples que nos é legado pelo Evangelho. Quantos se satisfazem em frequentar uma igreja uma vez por semana e pedir que Deus continue concedendo-lhe prosperidade financeira, saúde, estabilidade na família, mas no seu dia a dia se escondem das suas responsabilidades? Eu pude ouvir de uma colega de trabalho que se dizia cristã e algumas vezes, tendo a oportunidade de, enquanto almoçávamos com os colegas de trabalho, conversando sobre a igreja, sobre a fé, sobre Cristo, sempre aproveito de alguma forma ou de outra para comunicar a graça do Senhor nos ambientes em que eu estou. E falava sobre a nossa vida na igreja, sobre o comportamento de muitos de vocês, uso como exemplo e referência. E dizia a ela sobre a EBF, que realizamos aqui na IPA, alguns anos atrás, e diziam como que ela só foi possível pelo engajamento de muitos irmãos que abnegaram de seu tempo, abnegaram de outros interesses, para decorar a igreja, para convidar as crianças, para preparar o lanche, para preparar as lições, para cuidar aqui das instalações, para que recebêssemos as crianças da melhor maneira possível. E ela dizia assim, poxa, eu queria saber como é isso, porque eu nunca me envolvi com nada na igreja. E eu perguntei para ela, mas minha amiga, por que você não faz isso? Você não frequenta a igreja X? Que você me disse que você lá congrega? Sim, mas eu só frequento no domingo e eu sinto assim que porque eu estou me investindo para passar num concurso, para me casar, eu quero investir em outras áreas da minha vida, agora não tenho tempo para o Senhor, mas um dia eu vou ter. Então, no máximo que eu faço é, mas olha, eu não falto com o meu dízimo. Meu dízimo todo mês está lá. E não falha. É porque nessa igreja se ensina que você pode ser um adúltero e continuar dessa forma. Nessa igreja que ela frequenta, e não sei se ainda frequenta, você pode ser um mentiroso e permanecer na mentira em que você se encontra. Nessa igreja se defende que as doenças que você tem na sua caminhada são obra de Satanás e não infortúnios da nossa própria saúde e do nosso organismo. Nessa igreja se diz que você tem que dar tudo para Deus, mas não no contexto da sua vida e do seu tempo, e também dos seus recursos, mas principalmente dos recursos. Essa igreja, ela defende a teologia da prosperidade. É uma teologia vã, vazia, herética, e que rouba a nossa atenção para esquecermos o que realmente importa. Com os nossos recursos, nós glorificamos o Senhor. Amém? Mas não somente com eles. O seu tempo também glorifica a Deus. Os seus relacionamentos glorificam o Senhor. A forma como você se comporta diante da cruz de Cristo glorifica também o Senhor. O seu testemunho na terra glorifica o Senhor. É um conjunto, não dá para isolar, não dá para separar, não dá para comprar o favor de Deus, como essa colega lamentavelmente pensava. E eu me lembro que a minha reação foi um pouco incontida, eu cheguei até a ser, fiquei assim preocupado com essa colocação dela e me contive e depois tive a oportunidade de dizer a ela que eu não achava correto, mas que deixava ela à vontade para que ela entendesse e visse, e recomendei alguns textos da palavra de Deus para que ela fosse impactada a mudar. Não sei se mudou. O fato é, meus irmãos, que nós temos uma multidão de pessoas nos dias atuais que estão correndo, ansiosos pelas bênçãos de Deus e nada querem com o Deus das bênçãos. Eu não consigo entender de que forma Davi se comportaria diante disso.
Ele sendo rei de Israel, morando em palácio, tendo os luxos de um rei, certamente, mas ele escreve salmos como o Salmo 84, para nos dizer que o seu anseio é estar na casa do Senhor. Ele quer passar ali a sua vida inteira, porque um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele tem anseio pelos tabernáculos. A sua alma suspira e desfalece pela habitação do Altíssimo. O pardal encontra sua casa, a andorinha encontra ninho para si. Ele não quer saber de casa, ele não quer saber de palácio, ele não quer saber de edificações. Davi quer saber do Senhor da sua vida. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Você tem vindo, você tem participado, você tem se envolvido no reino de Deus atrás do quê? O que tem desafiado os teus olhos e a tua atenção? Você está preocupado com as vestes de Jesus? Você está preocupado com os seus pertences? Você quer saber das posses? Você quer saber do que vai te trazer algum tipo de vantagem? Reflita sobre isso, pense muito bem. Pois você pode hoje, quem sabe, ser confundido com um soldado romano. Nada tendo de diferente para com aquela chocante conduta pagã e insensível dos soldados. Cristo quer diferente, quer algo diferente para a nossa vida. Meus irmãos, nosso desafio para isso é este. Ele não quer que percamos o foco do que realmente importa. Ele quer de nós vida piedosa, intimidade relacional. Você está mais interessado nas bênçãos materiais ou nas bênçãos espirituais que Cristo pode lhe dar? Eu vejo Paulo falando com grande alegria, não tendo ele muitas coisas. Aliás, tendo quase nada. E ele dizia com vultosa alegria aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos tem abençoado nas regiões celestes com toda a sorte de bênçãos espirituais. Essas são as lembradas, as rememoradas. Essas precisam ser as marcadas no nosso coração. A Thaís é uma moça que vive com santidade. O César é alguém que é um perdoador, pois o Manuel é alguém manso. A Joana é alguém que aconselha. O Max é alguém que tem sabedoria. A Domingas é alguém que é uma ajudadora. O Moisés é amigo. São marcas, queridos, de todos nós, que precisam estar sempre acima do que você tem, o carro que você ostenta, aonde você mora, porque isso pouco vai interessar aos olhos do Senhor. Diante da cruz dele, qual tem sido o movimento do nosso coração? Para as posses, para dividir as suas pertenças, ou para contemplarmos a maior expressão do amor já vista diante dos nossos próprios olhos? A frase que coloquei para refletirmos nesse momento, de um autor desconhecido, é muito marcante e nos fala assim: os soldados não entenderam o que faziam, mas estavam escrevendo com martelo e cravos o maior sermão da história. Deus vai usar muitas vezes o ímpio, como usou a Ciro, como usou a Nabucodonosor, como usou o rei do Egito e tantos outros na história, para abençoar o seu povo. Mas nós não queremos cumprir, porque Ele vai cumprir a sua vontade sempre. O Senhor não precisa de nós. E vai usar até uma mula, até as pedras vão clamar, se necessário for, para que a sua vontade prevaleça. Porque Ele não falha, não muda e não erra. Mas eu não sei você, mas eu digo a você nessa noite, em nome de Jesus, eu não quero ser um participante indiferente. Ele vai usar minha vida, queira eu ou não. Ele não precisa da minha permissão. Mas eu não quero, como os romanos, escrever o melhor sermão da história sem saber que ele estava me usando. Eu quero testemunhar isso. Eu quero experimentar, eu quero saber que ele está me usando. Eu quero ter consciência
de que Ele está me usando. Você quer também? Ou você está diante da cruz sendo apenas um coadjuvante da fé? Ou você está na igreja do Senhor não como um membro dela, mas como um admirador, um simpatizante de Jesus? Jesus não precisa de simpatizantes, Ele precisa de discípulos. Conclusão, queridos. Não sejamos como os soldados ao redor da cruz, insensíveis ao sofrimento alheio e interessados apenas em prosperidade e bens materiais. Nós podemos e devemos conhecer de verdade o Cristo da cruz. Fuja do Cristo das posses, o Cristo das ideologias, o Cristo dos homens. Nós servimos ao Filho do Deus vivo, ao único e suficiente Salvador das nossas vidas, que se entregou para nos salvar e nos capacita todo dia para vivermos uma vida nova. Nenhum bem, mas nenhum bem material que você possa conquistar nessa vida vai valer mais do que a salvação e a vida eterna. Por isso ele diz, e já diz aos seus discípulos de maneira muito proveitosa e sábia: acumulem para vocês os tesouros dos céus. Os da terra, a traça vai corroer, a ferrugem vai tomar, e o ladrão pode roubar. Mas os tesouros dos céus não podem de nós ser arrebatados. Mantenhamos o nosso foco, meus irmãos, no que realmente importa, a salvação, o senhorio de Cristo em nossas vidas. Afinal, se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo o que você precisa para sobreviver não é tudo que você quer, não. É tudo que você precisa para sobreviver. O que é dito no texto? Em Mateus 6, de 31 a 33. O que comer, o que beber e o que vestir. Tudo isso vai ser acrescentado dia a dia e não vai faltar o pão na mesa dos justos. Se a nossa vida for um testemunho sincero de devoção a Ele, que deu tudo o que tinha para que nós tivéssemos da sua parte toda a sua graça. Amém? Amém, queridos. Nós queremos, neste momento de celebração da ceia do Senhor, chamar aqui à frente os nossos presbíteros regentes, nossos irmãos e amigos, e que partilharão nesta senda da celebração do sacramento da ceia do Senhor. Queremos chamar aqui o nosso presbítero Manuel Rodrigues de Souza e presbítero José de Ribamar Santos e José Osvaldo de Souza Filho, integrantes e membros do nosso conselho, que estarão conosco servindo aos irmãos e à sua igreja com alegria. Um assento aqui à nossa esquerda para facilitar. E ainda chamar aqui nossos oficiais eleitos dessa igreja, diáconos